nós somos da Universidade Estadual do Ceará, no curso de Ciências Biológicas. Estamos aqui para gravar um documentário de uma aula de campo sobre evolução. Meu nome é Lara Shoa e o meu é Lucy Clara. As contribuições da teoria da evolução são fundamentais para a compreensão da biologia. Hoje em dia, há inúmeras evidências que demonstram a aparência da evolução. Estudando os seres vivos, se observa fatos que apontam com clareza o processo de evolução biológica e eles são divididos em 6 principais grupos. O primeiro grupo é o de evidências taxonômicas. A taxonomia é a classificação dos seres vivos a partir de suas características. Cada espécie de ser vivo, ela se reúne com outras parecidas em grupos. E esse tipo de classificação surgiu antes do desenvolvimento da teoria da evolução. No entanto, a visão evolutiva explica que espécies semelhantes apresentam o mesmo antepassado comum e graus de parentesco. A segunda são as evidências geográficas. A fauna e a flora de duas regiões são mais parecidas à medida que estão mais próximas. Com isso, as espécies estão relacionadas. As espécies de zonas mais próximas são mais parecidas e têm mais antepassados em comum. A terceira são as evidências paleontológicas. Uma evidência paleontológica são os fósseis. E o que são esses fósseis? Os fósseis são seres vivos que habitaram a Terra, modificaram-se e algumas espécies foram substituídas por outras. A quarta é a fase embriológica, é a evidência embriológica. Na fase embrionária dos animais, há muitas semelhanças, e mais ainda quando eles são mais próximos e são os animais em termos de parentesco evolutivo. No caso da fase embrionária, todos os embriões têm cauda e têm as fendas branquiais. Parece evidente que os embriões que apresentam características similares têm um antepassado comum. A quinta são as evidências anatômicas. A gente percebe essa evidência observando os órgãos. Às vezes os órgãos são diferentes, mas com a mesma função, que são os análogos, e às vezes os órgãos vão ser iguais, mas com funções diferentes, que são os homólogos. A sexta são as evidências bioquímicas, que quanto mais parecidos os organismos, mais coincidências existem entre as moléculas que o formam. E é se baseando nelas que se pode confeccionar as árvores filogenéticas entre as espécies. Por exemplo, a espécie humana possui mais semelhança com o chimpanzé, mas isso não quer dizer que a gente descende desse animal, mas sim que as pessoas e os chimpanzés têm um antepassado em comum. Fossilização é esse peixinho aqui, que dá-se o nome de incrustação. Ocorre quando as substâncias trazidas pelas águas que se infiltram no subsolo depositam-se em torno do animal ou planta, revestindo o animal depois de morto. Ele foi para o fundo do mar e, ao começar a se decompor, passou a liberar amônia, gerando um ambiente alcalino em torno dos restos, promovendo a precipitação de bicarbonato de sódio. Isso explica porque eles estão da mesma forma e tamanho semelhante do original. Um exemplo de adaptação existente atualmente no Brasil é o da calopsita. Ela tem origem australiana, mas é difundida no mundo inteiro. No seu habitat natural, ela costuma viver em regiões desérticas, chegando a fazer viagem de milhares de quilômetros de distância em bandos à procura de alimentos. Ao longo do tempo, foram surgindo variedades em sua coloração pelas mãos do homem, o que chamamos de mutações. Na legislação ambiental brasileira, ela é considerada uma ave doméstica, pois possui características biológicas e comportamentais em estrita dependência do homem. O primeiro nome dado a elas foi de cacatua papagaio, por causa da crista ser igual a de uma cacatua e também conseguirem falar como um papagaio. Podemos assim observar que ela tem várias características em comum com a cacatua e o papagaio, afirmando assim que eles têm o mesmo ancestral comum.
das exemplos de evolução é a origem do cachorro. O fato da origem dos cachorros ter uma forma domesticada de maneira natural não se limitou por aí, já que o homem passou a usar ele a seu favor. Mesmo com a aptidão violenta dos cães selvagens, eles ainda eram ótimos na caça, passaram a fazer parte do processo na busca de comida dia a dia, o que explica muitas raças atualmente com essa característica marcante. Também eram ótimos cães de guarda que vigiavam o território de ataques e durante a noite naquela época. E com o passar do tempo, o cão selvagem foi abandonado. O homem passou a fazer criação de gado, então usou o pet para fazer o pastoreio. O cão-lobo, na época, era o cão-lobo que fazia o pastoreio do gado. E com a evolução, o homem começou a misturar as raças, usando a beleza com o poste de caça, usando o poste da fêmea muito desenvolvido, com o poder de guarda nas casas, o poste do cachorro por ser bonito. O homem foi misturando e hoje em dia o cão ele está domesticado e em cada 10 famílias existem 9 cães e eles são o melhor amigo do homem. E essa foi a nossa aula de campo, gravada aqui no Sítio Show, em Jacarequara, Cascavel, Ceará. Tchau.